Olá, aqui é a Priscila do Filha do Soberano. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo Homens e Mulheres da Bíblia. Serão 20 dias onde nós vamos estudar juntos sobre homens e mulheres da Palavra de Deus. E antes de começar, eu só quero explicar para você que não será na forma de devocional, será na forma de estudo bíblico mesmo. E nós vamos começar hoje falando sobre Abraão. Abraão é um nome hebraico que significa pai de multidões. Abraão nasceu aproximadamente em 2100 a.C. em Ur dos Caldeus, cidade rica e sofisticada. Seu pai chamava-se Terá e teve 2 outros filhos, Naor e Harã. Sara também era filha de Terá, porém não da mesma mãe de Abraão. Seu irmão Harã morreu cedo e deixou seu filho Ló, que se apegou ao seu tio Abraão. Após a morte de seu filho Harã, Terá saiu com sua família de Ur em direção a Canaã. Curiosamente, Terá ficou em um lugar que tinha o mesmo nome do seu filho Harã, que havia morrido. A Bíblia diz que Terá não continuou seu trajeto até Canaã, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Gênesis 11:32. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus falou com ele pela primeira vez. Essa é a primeira das 7 vezes que a Bíblia relata que Deus falou com o patriarca. Certamente Abraão estava bem estabelecido em Harã, mas Deus lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 1-2. Após ter aceitado a direção de Deus, Abraão saiu de Harã, atual Turquia, e não de Ur dos Caldeus, atual Iraque. Abraão pegou sua esposa Sarai, Ló, seu sobrinho, todas as suas posses e partiu rumo ao desconhecido. A proposta era: sai da terra e depois te mostrarei. Isso exigia uma confiança total em Deus. Abraão era rico em ovelhas, bois, jumentos, camelos, servos e servas. Quando correu para libertar Ló, levou consigo 318 homens de sua casa. Ele viajou 650 quilômetros de Harã até chegar em Siquém, em Canaã. A área era pagã e já estava bastante ocupada, mas Deus declarou a ele explicitamente: é a tua posteridade que eu darei essa terra. Gênesis 12, 7. Como sinal de fé, Abraão erigiu um altar a Deus em Siquém. Posteriormente, em um tempo de fome em Canaã, Abraão conduziu sua casa para o Egito fértil e próspero, em busca de alimento. Tempos depois, de volta a Canaã, Deus ampliou sua aliança com Abraão, afirmando que sua descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra. Abraão já era um homem bastante idoso quando Deus lhe prometeu um herdeiro. Porém, Sarai, sua mulher, era estéril, e por isso colocou em prática uma lei que dizia que se a mulher fosse estéril, seu esposo poderia ter um filho com uma concubina, que seria considerado filho legítimo da esposa. Abraão consentiu e aos 86 anos teve um filho com a concubina Agar, chamado Ismael, que deu origem ao povo árabe. 13 anos depois, Deus voltou a falar com Abraão e revelou-se a ele com o seu nome todo-poderoso, pois só um Deus que tem todo o poder pode fazer um casal cujo esposo tem 100 anos e a esposa 90 anos gerar um filho de modo natural. Como sinal físico dessa aliança, Deus instruiu Abraão
e a todos os membros de sua casa, a partir daquela data, a circuncidar-se. Pouco tempo depois, Sara deu à luz a Isaque. O maior teste de fé que Abraão enfrentou deu-se quando Isaque tinha aproximadamente 20 anos, segundo estudiosos. Deus pediu a Abraão que oferecesse Isaque como sacrifício. Ele havia prometido que através de Isaque sua aliança se concretizaria, e Abraão creu que até dos mortos Deus poderia ressuscitar Isaque para cumprir sua promessa, conforme a Bíblia diz em Hebreus 11:18. Deus poupou a vida de Isaque e aceitou a obediência de Abraão através de sua intenção sincera de sacrificar o seu amado filho. Abraão creu em Deus mesmo contra circunstâncias impossíveis. Sua fé lhe valeu como justiça. Ele foi salvo pela fé. Sua família foi abençoada por Deus e muito tempo depois, um de seus descendentes, Jesus Cristo, cumpriu a promessa e abençoou o mundo inteiro, morrendo e ressuscitando por nossos pecados. A Bíblia explica que todos que creem em Jesus se tornam parte da verdadeira família de Abraão. As bênçãos que Deus prometeu a Abraão são para nós também, por meio da fé. A vida de Abraão é um modelo de como podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Em 2 Crônicas 20:7 e Tiago 2:23, Abraão é chamado de amigo de Deus. Abraão simboliza a ruptura com a idolatria pagã e o compromisso em servir ao único e verdadeiro Deus, e é um verdadeiro exemplo de fé e confiança total no Senhor. Amém? Bom, eu espero que você tenha sido edificado com esse estudo e, além do que eu compartilhei nesse áudio, algo também que a gente pode extrair com a história de vida de Abraão é que Abraão ele foi chamado por Deus quando ele tinha 75 anos, né? Ou seja, ele já era um homem idoso. E ele teve Isaque, né, junto ali da sua esposa Sara, quando ele tinha 100 anos e ela tinha 90 anos. Então, muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente acha que já se passou muito tempo desde que Deus fez uma promessa ou desde que a gente começou a orar por determinada coisa que a gente espera ver cumprida na nossa vida. Mas a verdade é que Deus ele nunca se atrasa. Deus ele sempre chega na hora certa, ainda que pareça aos nossos olhos que demore. E Abraão é uma prova disso. Então, sabe, mesmo que tenha passado muito tempo desde que você começou a orar por alguma situação, ou ainda que você se veja já como você mesmo uma pessoa de idade avançada. Talvez você que me ouve já é uma pessoa aposentada, que já tem os teus netos, que já tenha vivido tantas coisas, e talvez você já esteja com a idade que Abraão tinha aqui, ou esteja perto disso. Mas saiba que nunca é tarde para você sonhar, para você fazer algo novo, para você ser um instrumento nas mãos de Deus. E a gente vai ver não apenas na vida de Abraão, mas em outros homens e mulheres de Deus que a gente vai estudar nesses 20 dias juntos, que Deus também chamou essas pessoas quando eles tinham idade avançada. Então, a matemática de Deus, ela é diferente da nossa. Aos nossos olhos humanos, algo pode até parecer que está demorando, a gente pode até se achar velho demais para fazer determinada coisa, mas algo que eu quero despertar no teu coração hoje é te instigar realmente a voltar a sonhar.
sabe? Independente da sua condição, independente da idade que você tenha ou do momento de vida atual que você se encontra, volte a sonhar. Porque Abraão já tinha 100 anos quando Isaque nasceu. E Isaque é o filho da promessa, é o cumprimento de uma grande promessa de Deus na vida de Abraão. Então eu quero te marcar com isso, para que você tenha fé, para que você tenha esperança de que Deus realiza sonhos, de que Deus é fiel e Ele sempre cumpre as suas promessas, ainda que lá na frente, mas Ele cumpre. Amém? Que Deus abençoe você grandemente nesse dia. Muito obrigada por ter acompanhado o nosso estudo e eu espero você no próximo estudo de amanhã. Amanhã nós vamos estudar a vida de Sara e também, se Deus quiser, vai ser muito edificante. Então é isso, fique na paz, que Deus te abençoe.